A ameaça foi feita. Eu acredito que a ameaça foi realmente concretizada. Não há nada que impeça o Starmer de executar essa ameaça. E tinha a ver com a venda do seu clube de futebol, e os lucros dessa venda foram, claro, congelados na Grã-Bretanha. Então, penso que o dinheiro já foi transferido. Esta foi a sua demonstração para a União Europeia. Estão a ver? Nós conseguimos. Podemos pegar em bens russos e enviá-los para Kiev. Isso foi bastante demonstrativo e estou bastante confiante de que aconteceu. A questão é que tem havido toda uma sequência de desobediência ao direito internacional e um pisoteio não apenas um pisoteio dos direitos humanos, mas uma desconsideração, uma total desconsideração pelos direitos de propriedade em países que se apresentam como os bastiões da propriedade privada, como a Grã-Bretanha sempre fez. E vamos retornar ao ponto onde, na minha opinião, tudo começou. Bem, sendo um historiador, eu sei que sempre podemos puxar o fio e ir muito mais longe, mas vamos voltar ao caso mais recente, que estabeleceu um precedente para tudo o que aconteceu, e esse foi um caso americano. Esse foi o cálice envenenado que Obama entregou a Donald Trump em dezembro de 2016, após as eleições, ou quando eles apreenderam de forma ilegal propriedades consulares e da Embaixada da Federação Russa nos Estados Unidos. Eles se moveram com muita rapidez. Eles chegaram a proibir a entrada do pessoal russo naquilo que era a propriedade deles, a residência deles, as suas casas de veraneio, as dachas em Long Island. E propriedades consulares mais importantes foram confiscadas. E vamos analisar isto de duas perspectivas. Eu costumo dizer que para cada sádico sempre há um masoquista. Bem, os Estados Unidos foram o sádico e os russos, por sua vez, os masoquistas. Eles simplesmente não reagiram. O Sr. Putin não fez absolutamente nada, nenhuma coisa. E esse é o início de um caminho que nos leva, através do seu virar a outra face, durante o curso da Operação Militar Especial. E eu gosto de olhar para o outro lado da equação. O que é que acontece se você não virar a outra face e você realmente se levantar e parar o violador, o agressor, no seu caminho? Nós tivemos um exemplo disso no dia 19 de dezembro, quando o Sr. Bart de Wever se levantou e disse a net para a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e ao chanceler da Alemanha, o Sr. Merz, que são, por definição, pessoas muito mais poderosas do que o pequeno primeiro-ministro da pequena Bélgica. Bem, ele interrompeu completamente todo o processo. Então, todos nós temos a obrigação de observar com muita atenção quando violações ocorrem, para ver as implicações para todos, incluindo a nós mesmos, se os direitos humanos são violados ou se os direitos de propriedade são desrespeitados. Tenho conhecimento de que alguns americanos também foram sancionados. Eu nunca ouvi falar desse sujeito, John Mark Dougan, D-O-U-G-A-N, um cidadão americano, que foi um ex-xerife adjunto na Flórida e fugiu para Moscou em 2016. Também está entre aqueles que foram sancionados, mas vamos voltar ao Coronel Bo. Olha, eles roubaram dinheiro dos oligarcas porque eles têm muito dinheiro e eles queriam o dinheiro porque estão congelando o Coronel Bo. Ele é uma pessoa com recursos financeiros consideráveis, apesar de toda a sua carreira na área de inteligência e nas Forças Armadas, ou B, eles estão a tentar silenciar a sua voz e impedir que ele se expresse livremente, ou C, será que é algo completamente diferente? Bem, acredito que é para silenciar a voz dele, para fazer dele um exemplo, para incutir o medo em todos nós. Acho que o problema dele é que ele foi profissional demais e se esforçou muito para se manter neutro e acima de qualquer acusação de ser pró-Rússia. Ele se esforçou demais. E o facto de ele vir da inteligência suíça e ter servido em altas posições nas Nações Unidas foi provavelmente a coisa mais condenatória no seu dossiê, porque se trata de um dos deles, ou seja, isto provém do mais alto escalão do governo, que se encontram desertando, por assim dizer, e assumindo posições que podem ser consideradas abertamente críticas às políticas e às linhas de propaganda do próprio governo. Ele é mais perigoso para eles do que você ou eu somos, na medida em que não tivemos altos cargos no governo e não parecemos desertores da classe dominante. Ele tem liberdade para sair da União Europeia? Ou está ele
Está ele efetivamente em prisão domiciliar? Não, ele não está em prisão domiciliar. E acho que ele pode sair da UE. O problema é que não poderia voltar. E como ele tem residência, não sei por quanto, não acho que foi semana passada, que ele fixou residência em Bruxelas. Isso foi, deve ter sido há anos. Ele estaria deixando toda a sua vida para trás. Então, não acho que ele considere essa perspectiva algo muito, muito agradável também, voltar para a Suíça, onde, ao que tudo indica, ele não possui um lugar para viver de imediato, mas ele tem o seu dinheiro, a sua pensão e tudo mais, ou ficar aqui e estar completamente sem um tostão e permanecer nas circunstâncias que ele já conhece tão bem. Essa é a escolha dele, mas a situação é realmente muito, muito grave. Uau. E não existe nenhum mecanismo para alívio? Não há nenhum tribunal federal ao qual ele possa recorrer? Quer dizer, se isso acontecesse aqui, alguém pensaria imediatamente numa ordem de restrição temporária num tribunal federal que seria imediatamente assinada e o governo seria forçado a comparecer em tribunal de imediato e tentar justificar a sua apropriação indevida de bens. E existe um mecanismo assim disponível para ele? Não há. E isto levanta uma questão muito grande que precisa ser assinalada. Essa é toda a estrutura das instituições da União Europeia. Elas foram escritas por intelectuais, por pessoas muito bem educadas, por pessoas humanitários, pode-se dizer. Pessoas como Jacques Delors, de mentalidade socialista, sem dúvida. Eram todos esquerdistas. Mas não esquerdistas no sentido que o senhor Trump os denuncia. Não, eram apenas bem educados. Houve pessoas com o mundo. Eles eram, se quiser ser bem negativo, poderia dizer que eram socialistas de caviar, que eles criaram as instituições que hoje conhecemos como a União Europeia. Isso, em particular, a partir de 92. E acreditando que pessoas como eles próprios sucederiam aos postos de poder e seriam igualmente bem dispostas para com a humanidade, seriam libertários, acolheriam a liberdade de expressão e outras liberdades que são tão importantes para pessoas esclarecidas. Enquanto eles estavam errados, o nível das pessoas que assumiram essas posições de poder das instituições dos Estados Unidos e da União Europeia é muito baixo. E o respeito delas pela liberdade é zero. Elas não reconheceriam a democracia nem que tropeçassem nela. Isto é, porque eles eram tão otimistas em relação à natureza humana, os fundadores das instituições da UE não consideraram os princípios que os fundadores da Constituição dos Estados Unidos consideraram. Eles viveram no século XVIII, a era das luzes. Aquele foi um período em que homens que entendiam de política e governos compreendiam que o ser humano não é bom e que os homens podem ser bem maus e egoístas. E o objetivo de uma Constituição é proporcionar segurança contra o abuso de poder através de freios e contrapesos. Não existem quaisquer freios e contrapesos nas instituições da União Europeia. Nenhum. E esse é o verdadeiro problema. A finalidade principal nos Estados Unidos de um poder judiciário que seja independente é, na verdade, ser antidemocrático. Para preservar os direitos do indivíduo contra a tirania da maioria exercida pelos poderes populares, seja pelo presidente ou pelo Congresso, e teoricamente isso nem sempre funciona. Tenho sido um crítico severo de como a Constituição tem sido enfraquecida, teoricamente deveria funcionar. Deveria ser possível ir a um tribunal federal e conseguir que isso fosse embargado. Certo, mais uma pergunta sobre isso, e depois tenho que lhe perguntar sobre o primeiro-ministro belga. Alguns dos seus colegas neste programa aconselharam que os americanos deveriam ser relutantes, americanos que se manifestam abertamente, como eu e você, e Scott Ritter, Larry Johnson, Douglas McGregor, John Mearsheimer, Jeff Sachs. Pessoas como nós, que se manifestam neste programa, deveriam hesitar em viajar para a Europa. Você compartilha dessa hesitação? Você também emite esse aviso? Você é um americano vivendo na Bélgica e é internacionalmente conhecido por expressar suas opiniões, agrade ou não às autoridades.
Bem, minhas expressões mais recentes devem ter agradado o senhor, o primeiro-ministro da Bélgica, já que o chamei de herói, mas em termos gerais. Sim, ele é digno de louvor. Chegaremos a ele em um momento. Certo. Olha, eu não concordo com a estimativa do Scott, nem com a dos outros. Eu só vou dizer que acho que os últimos a serem afetados serão os americanos, porque os europeus agora estão desesperados para manter Donald Trump a bordo. Eles até... sim, há um dia o secretário-geral da OTAN dizia que o guarda-chuva nuclear americano é de importância crítica para a defesa da Europa e temos de poder contar com ele, contamos mesmo com ele. Bem, tudo o que eles têm de fazer é começar a tocar nos americanos e adeus guarda-chuva nuclear. Eles não são estúpidos, eles não seriam... Bem, talvez eles sejam estúpidos, mas seria preciso um ato de pura e crassa estupidez para eles antagonizarem J.D. Vance, antagonizarem um Donald Trump, ao tomar medidas contra cidadãos americanos individuais pelo exercício da liberdade de expressão. Isso seria uma total e completa idiotice. Muito bem. Por causa da grande coragem do primeiro-ministro da Bélgica e de outros, como um Viktor Orbán, e eu vou te mostrar um clipe maravilhoso dele em apenas 1 minuto, os esforços nefastos de von der Leyen, Merz, Starmer e Macron para roubar os ativos russos foram finalmente impedidos. Esta é uma frase realmente excelente do Viktor Orbán. Você vai se divertir muito com isso. Doutor, eu quero que você veja, e depois vou te fazer mais algumas perguntas. Cris, corte o número 6. Garantias para quê? A ideia toda é uma estupidez, para tirar o dinheiro de alguém. Existem 2 países que estão em guerra, não é? Não é a União Europeia, Rússia e Ucrânia. E alguém, a própria União Europeia, gostaria de confiscar os fundos de uma das partes em guerra e depois entregá-los à outra. É uma marcha para a guerra. Então o primeiro-ministro belga está certo, não devemos fazer isso. Ele é ótimo. Agora, o primeiro-ministro belga, juntamente com seus aliados, um dos quais era o Viktor Orbán, impediu que isso acontecesse. Graças a Deus por isso. Em contrapartida, no entanto, a União Europeia prometeu uma quantia de 100 bilhões de euros ao presidente Zelensky. A minha pergunta é, Dr. Doctorow, de que fonte, afinal, eles pretendem obter esses 100 bilhões de euros? Eles vão procurar empréstimos de bancos comerciais contra a credibilidade do orçamento da UE e eles conseguirão esses empréstimos. O senhor De Wever, no seu discurso ao Parlamento, na manhã de sexta-feira, dia 19, antes de ele entrar em... Está falando do primeiro-ministro da Bélgica. Sim, antes de ele ir para aquela reunião do Conselho Europeu, onde ele teve um grande confronto, com a von der Leyen e também com o Merz. Ele discursou para o Parlamento, para todo o Parlamento belga. Isso foi publicado no YouTube. Claro que é difícil para um público vasto apreciá-lo, porque ele falava principalmente em holandês e flamengo. E ainda não vi nenhuma tradução em inglês disso. Mas ele usou essa oportunidade para demonstrar que todo o Parlamento belga o apoiava. Agora, quando dizemos que ele era corajoso, ele também era extremamente trabalhador. Posso garantir-lhes, foram necessários esforços enormes para alinhar tanto a direita quanto a esquerda e também o centro, a fim de apoiar o Sr. De Wever no desafio à Comissão da União Europeia. Este foi um ato de extrema delicadeza política que foi conduzido muito, muito bem. Na Europa, não sei como é no Congresso, se alguém no Senado atravessa para o outro lado para apertar as mãos ocasionalmente, mesmo para desejar um feliz ano novo, mas na Europa, pela minha longa experiência, a direita e a esquerda não se tocam, não apertam as mãos. Quando um se levanta para falar, o outro sai pela porta. Para o senhor De Wever ter esperado esta forte resistência entre partidos políticos para concordar em questões elementares de liberdade humana foi um grande feito que exigiu muito trabalho. Então, não foi apenas a sua coragem, mas sim um trabalho árduo que preparou o caminho para tudo isso. E além de Orbán, o verdadeiro peso a seu favor era Meloni. Afinal, a Itália é a terceira maior economia da Europa.
e ela o apoiou sempre. Que bom isso. Quando ela o apoiou, Macron retribuiu o apoio, e assim se deu. Ah, o Macron acabou mudando de ideia no final? Sim, Macron então, não deu seu apoio a Merz, ele o abandonou completamente. Isso foi algo realmente dramático. Merz acreditava que tinha Macron sob seu controle, mas não era o caso. Então, a partida estava irremediavelmente perdida. Tudo isso teve início com um único homem corajoso que se dedicou intensamente. E é exatamente esse o meu ponto ao discutir ambos os casos. Última pergunta, e esta pode te parecer um pouco estranha. Os Estados Unidos, mesmo sendo véspera de Natal, está completamente envolvido neste escândalo Epstein? E qual foi o envolvimento de Donald Trump com este monstro, se houve ou não? Isso ressoou de alguma forma na Europa? Sim, claro. Olha, o Trump não é a preferência do momento na Europa e claro que eles procuram por qualquer coisa que esteja na mídia principal, os jornais de referência, que eles vão pegar qualquer coisa, qualquer sujeira sobre o Trump para provar que ele é um presidente indigno e assim por diante. Na Rússia, isso é naturalmente uma fonte de divertimento. Posso te dizer que o programa de Vladimir Solovyov ontem à noite, todas as 2h30 dele, foi dedicado aos Estados Unidos. E claro, o que já está acontecendo na Venezuela, os navios de ouro, a cúpula dourada e todo o outro, o disparate. Bem, você está falando sobre roubar. Bem, eu vou colocar isto para vocês daqui a um minuto. Prestem atenção. Chris, coloca a faixa número 9. O que é que nós vamos fazer com o petróleo que nós temos? Fazer com o quê, exatamente? O petróleo apreendido. Os Estados Unidos apreenderam 1,9 milhões de barris de petróleo em 10 de dezembro. Vamos ficar com ele. Nós estamos ficando com ele. Onde vendemos ou pomos num ponto estratégico. Vamos ficar com ele. Talvez a gente venda. Talvez a gente fique com ele. Talvez o usemos nas reservas estratégicas. Vamos ficar com ele. Vamos ficar com os navios também. A mesma coisa. Talvez até pior, porque isto é, de fato, um ato de guerra. E no caso do último navio, segundo o Pep Escobar, o nosso amigo em comum, o petróleo tinha sido comprado e pago pela China. Eu acho que as pessoas do Trump estão a brincar com o fogo. Brincando com fogo de mais de uma maneira. Olha, existem muitas coisas que acontecem, que não são faladas, porque se fossem faladas na imprensa, teríamos uma guerra a acontecer agora mesmo, mas penso agora no que os russos estão a fazer para apoiar a Venezuela e para apoiar o Irão. E eu estava a ler nos últimos vários dias que o Irão abateu 2 F-35s. Como é que eles conseguiram fazer isso? Bem, eu também ouvi há um dia atrás, que o S-500 deteta os F-35s. Será que os russos, de fato, enviaram os S-500 para o Irã? Não me surpreenderia vindo deles. Bem, de quem F-35s foram abatidos que ainda não sabemos? Israelense. São aviões pilotados por pilotos israelenses? Sim, é o que o relatório parecia indicar, sim. Uau. Muito bem. Dr. Doctoral, eu tenho que te dizer, você tem uma adorável arvorezinha de Natal sobre seu ombro. As árvores ficaram cada vez menores à medida que os preços ficaram cada vez mais altos. Bem, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você. Acho que você deve saber que no último fim de semana o Judging Freedom ultrapassou a marca de 100 milhões de visualizações para 2025. Graças em grande parte a você e às suas conversas regulares, consistentes, de alto nível que temos. Sou profundamente grato por elas. Sou grato pela nossa amizade pessoal, embora nunca tenhamos nos encontrado pessoalmente ainda, assim como pela nossa colaboração profissional. Agradeço por isso. Estaremos fora por 10 dias, mas esperamos vê-los novamente no horário e local de sempre, na primeira semana completa de janeiro. Obrigado, e o seu sucesso é bem merecido. Grato. Feliz Natal.